Muito bem, nosso assunto hoje é assertividade nos relacionamentos. Nós entendemos que o meu falar, o conteúdo do que eu falo, a maneira como eu falo, diz exatamente onde eu estou no meu crescimento. O meu adultecer, ele é manifestado pela maneira como eu me comunico. Onde eu estou na minha caminhada de recuperação é evidenciada pelo que eu falo, por como eu falo e como eu me dirijo a outra pessoa. Então nós vamos falar de 4 características de comunicação. A primeira delas é a assertividade. Uma palavra que é dita de uma maneira assertiva. Ela é uma expressão honesta e direta de pensamentos e sentimentos. Quando eu sou assertiva, eu estou honestamente expressando o que eu penso, o que eu sinto. Saber dizer sim ou não quando necessário é uma propriedade de uma comunicação assertiva. Uma querida esteve aqui e falou que a pessoa que é assertiva, a pessoa que está trabalhando na sua recuperação, ela distingue os tempos. Ela sabe quando é para dizer não, ela sabe quando é para dizer sim, ela sabe quando é o tempo de parar, colocar o pé no freio e ficar quietinha, lidando com algumas questões. Ela sabe quando é tempo de festejar, estar feliz por algumas questões. A pessoa que não é assertiva, ela não sabe ler o tempo. Ela está sempre feliz. Ela está sempre feliz. Não sabe lidar com dores, não passa por lutos. Nós somos ensinadas, eu fui ensinada que é sempre estar com um sorriso no rosto. Tem um problema, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque Deus está lá, Deus está agindo, então para que ficar triste? Não existe nada mais ilógico e antibíblico do que isto. Existem momentos para nós estarmos quietinhos. Existe momento para a gente falar, não, eu não vou nessa reunião. Existem momentos em que a gente fala, não, eu amo essa pessoa, mas eu não posso caminhar com ela nesse momento. Então, a pessoa assertiva é aquela que se entende, que sabe onde ela está nesse processo. A outra questão da assertividade é ser uma pessoa sincera. A palavra sincera vem uma pessoa sincera, que não procura agradar o outro o tempo todo, às suas próprias custas. Ser assertivo não é dizer tudo o que se pensa, mas crer em tudo o que se diz. É uma pessoa que sabe fazer decisão. Eu achei tão linda essa palavra. Decisão é descindir. Uma coisa que está presa, que está segura, que está amarrada, ela consegue separar, descindir, saber fazer decisão. Conhece e expressa tempo. A outra questão, nós falamos então um pouquinho sobre assertividade. Considerações. Ninguém é 100% assertivo. Uma pessoa que é 100% assertiva, ela é perfeita. E perfeito que pisou na terra foi só Jesus Cristo. Então, ninguém que é 100% assertivo. O assertivo é capaz de portar-se com assertividade em muitas situações e com muitas pessoas. Nós nascemos assertivos ou não assertivos. Nós não nascemos assertivos ou não assertivos. Experiências ao longo da nossa vida propiciam que o momento necessário tenhamos ou não a capacidade de comportarmos de forma assertiva. Em outras palavras, é algo adquirido. A assertividade é algo que a gente adquire. Aí eu queria falar então, falei um pouquinho sobre o assertivo, quero falar um pouquinho sobre o passivo. O passivo raramente está em desacordo. Ele pretende agradar a todos, ele tem pouca transparência na linguagem. Ele não se firma abertamente. Ele não se dá a conhecer os seus verdadeiros desejos, interesses e necessidades. Ele perde o respeito por si próprio, uma vez que faz coisas que não gosta, mas não consegue se pontuar de outra forma. O objetivo do passivo é não desagradar o outro. Ele busca harmonia e foge do conflito. E é interessante
que ele busca essa harmonia e foge do conflito, mas está sempre enrolado. Porque nunca é claro. Por mais que ele tente uma harmonia, a harmonia que ele tenta não vinga. Porque não é harmonia de fato. Na verdade, ele tem falta de coragem, ele não consegue encarar as situações. O objetivo principal dele é não desagradar o outro. Ele tende a subestimar os direitos dele e sentimentos e superestimar o dos outros. As expressões comuns do passivo eu não quero incomodar, eu não quero pegar muito o seu tempo. Olha, veja o que é melhor para você. E a que eu mais gosto é assim, desculpe qualquer coisa. Desculpe qualquer coisa, e nem sabe o que é, mas está se desculpando. Ele tem um discurso confuso, uma atitude defensiva, uma postura encolhida, e ele cede facilmente. Queridos, ninguém é totalmente um ou totalmente outro. Nós temos questões, em momentos nós conseguimos ser assertivos, e em momentos a gente é passivo, dependendo da situação. Quero falar do outro tipo, que é o agressivo. O agressivo é a pessoa que expressa, vocês estão vendo ali, né? Tá ótimo. Expressa suas necessidades, preferências, emoções e opiniões, porém de forma hostil, exigente e ameaçadora para com o interlocutor. Ele defende os direitos dele, porém à custa do desrespeito para com o outro. Ele tem a necessidade de dominar o outro. Ele tende ao autoritarismo. Ele é intolerante. Ele se passa como o dono da verdade. Ele fala alto e tende a interromper a interlocução da outra pessoa. Ele tem dificuldade em ouvir o ponto de vista da outra pessoa. E eu queria falar de uma outra maneira de nós nos comunicarmos. Então, primeiro eu falei sobre a maneira assertiva. Depois eu falei daquela pessoa que é passiva, no mau sentido da palavra, que não se coloca. Aí eu falei um pouquinho sobre o agressivo. E eu queria falar sobre um outro tipo de comunicação, que é a passiva-agressiva. Essa pessoa tem um comportamento misto, com elementos de agressividade e passividade. O passivo e o passivo-agressivo tentam evitar o confronto, mesmo à custa de suas próprias convicções. Eles são preocupados em demasia com a opinião do outro sobre ele mesmo. Ele faz o acerto de contas indiretamente. É aquela pessoa assim que vai comendo pelas beiradas. Essa pessoa também tende a ser superficial nas relações interpessoais dela. Ela não é transparente em sua comunicação. A diferença do passivo para o passivo-agressivo é que, às vezes, nós achamos que o passivo-agressivo, ele é assertivo. Ele não é assertivo. Ele é alguém que precisa fazer do jeito dele, mas ele não te enfrenta claramente. O que ele faz, na verdade, faz de conta que ele concordou com você, mas ele vai fazer o que ele bem entende, do jeito dele. Deu para entender? Eu estou pondo duas partezinhas, pessoal da comunicação, agora eu estou no passivo-agressivo. Ele resiste ao acordado de maneira muito sutil. Às vezes parece que ele concordou, porém ele acaba sabotando a situação e não fazendo o que fora proposto, ou até mesmo fazendo o contrário. Em outras palavras, a pessoa não concorda, porém não consegue se pontuar. Esse comportamento é um mecanismo de defesa para evitar uma dor emocional. O passivo-agressivo não gosta de confrontação. Resumindo, o comportamento passivo-agressivo é um padrão de expressar indiretamente sentimentos negativos em vez de expressá-los abertamente. Existe uma desconexão entre o que o passivo-agressivo diz e o que ele faz.
discórdias não são comunicadas verbalmente, e sim com ações. Então, basicamente, ele quer, numa determinada noite, comer comida japonesa. Aí ele chega em casa assim: querida, o que você quer comer hoje à noite? Aí ela fala assim: eu gostaria de hoje à noite, vamos comer pizza? Ele fala: não é boa ideia não, pizza não. Tá, pizza não, então, que tal então a gente vamos comer esfirras? Não, esfirra também não é bom não. Então o que você acha? Vamos comer comida japonesa? Deu para entender? Ele já tinha na cabeça dele o que ele queria fazer. Mas ele não disse para a esposa: olha, vamos comer comida japonesa? Então ele fica jogando até ela concordar com o que ele quer fazer. Aí, vamos dizer que ele não consiga dizer que ele quer realmente a comida japonesa. Então, eles estão indo a caminho da pizza, ou seja lá o que ela achou melhor, alguma coisa acontece. Ele fala: também eu não queria vir. Só que ele não comunicou para ela que ele não queria. Então, de todos os perfis de comunicação, é o mais difícil. Porque o agressivo, ele já diz, ele já fala, ele não sabe falar direito, mas ele fala o que ele pensa. Mas o passivo, ele nunca sabe, a gente nunca sabe muito bem o que ele está pensando, o que ele quer fazer. E o passivo-agressivo, mais difícil ainda é de entender. Porque parece que ele concorda, mas de fato ele não concorda. Alguns dos sintomas do passivo-agressivo são: ele tem ressentimento e oposição às demandas do outro. Ele precisa muito ser reconhecido o tempo todo. Uma das questões muito interessantes do passivo-agressivo é a procrastinação. Normalmente, o passivo-agressivo ele tem muita coisa que ele não consegue fazer. Ele não consegue terminar os projetos, ele sempre vai deixando para depois. Tem um embrolho dentro dele e ele não consegue terminar o que ele começa. É uma grande característica do passivo e também do passivo-agressivo. Ele tem uma dureza mental, vulgo cabeça dura. Ele tende a ser ineficiente no que ele faz. Tudo o que ele faz é pela metade. Ele tem a tendência de deixar as coisas para depois, não é detalhista, as coisas ficam muito abertas, não tem pontuação. Ele tende a ter lapsos de memória, não é porque ela está na menopausa, não é por causa da menopausa, não é porque ele não tomou o remédio para a memória, não, existe uma questão de... Pelo fato, dá para entender que a pessoa que está lidando com a comunicação que não é assertiva, ele não consegue falar o que ele precisa falar, então causa um mal-estar dentro dele, que pode mais adiante cobrar dele. Existe uma cobrança do que ele não consegue fazer, então ele não consegue progredir, ele não consegue manter um horário, ele não consegue falar o que ele quer, porque está tudo embolado dentro dele. E ele também tem muita irritabilidade e pode ser uma pessoa cínica. Ele pode estar tentando falar uma coisa para você, mas na verdade ele está tão bravo, mas ele não consegue falar que ele está bravo, então ele usa de ironia. Então não dá para entender muito bem o que ele está falando, não dá para entender que ele fala uma coisa, mas o coração dele está em outra. Queria falar de 3 bases da passividade e da agressividade. A primeira é o medo. Esta é a emoção básica na qual o passivo e o agressivo se firmam. São crenças que já estão enraizadas, pensamentos automáticos sobre situações e pessoas. Nossas experiências passadas formaram a base de nossa crença presente. O medo do abandono, que é reforçado quando o abandono acontece, principalmente durante a infância. Isso inclui a morte de familiares próximos, separação dos pais. Então, a criança, ela perde um ente querido e ela continua crescendo pensando: eu não posso fazer tal coisa ou falar tal coisa, porque a outra pessoa pode morrer. Aquilo ficou tão marcado nela que ela tem dificuldade em se expressar, porque ela acha: se eu fizer, o outro morre. Na vida adulta, pode ser reforçado
com perda de amigos, emprego, separação e divórcio. Uma pessoa que passa por uma perda muito grande de um trabalho, porque ela pontuou alguma coisa, então ela pode nunca mais querer pontuar. Uma pessoa que passou por um divórcio, ela pode se excluir da comunicação, falando, não, se eu falo a verdade e o outro vai embora, então eu nunca mais falo a verdade. Medo de rejeição, tentativa de aborto por parte dos pais, gravidez não desejada. Sabe quando tem um medo dentro de nós que a gente não consegue pontuar? Qual foi esse medo? Às vezes uma coisa tão você não consegue pontuar, mas você sabe que tem uma coisa errada. E aquilo te impede de ser muito clara. Medo do conflito. Quando a pessoa cresceu em um lar no qual conflito era sinal de rebelião, resultava em dor emocional e até física. Esta pessoa que aprendeu que conflito é algo muito negativo e errado. Isso é muito comum. Queridos, é muito comum. Pessoas que cresceram no ambiente em que havia muita briga, que havia muito desentendimento, então ela entende que desentendimento, que ser assertivo com o que eu quero, pode levar à briga. Então ela não se coloca, porque ela não quer briga. Ela não quer briga. Então aquela situação lá no passado que aconteceu, a leva a não se colocar quando ela precisa, porque ela tem medo de acontecer uma briga. Medo de violência, medo do criticismo e medo de confrontação. Então, o medo pode ser uma das bases para alguém que é agressiva, para alguém que é passivo e para o passivo agressivo. Porque ele tem medo de se colocar, porque ele acha que se ele se colocar, o mundo vai cair na cabeça dele. Sugestões para vencer a passividade, a agressividade e a passividade e o passivo agressivo. Em 1 João 4,18, fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Queridos, se eu tiver medo de falar a verdade, eu não estou amando. O amor, ele se evidencia pela verdade. A verdade é que nos liberta. A questão é como eu falo as minhas questões, como eu comunico. A questão não é falar a verdade, mas é como eu falo e quanto eu falo. Uma coisa que é muito clara no Celebrando, nós não damos pitaco nas partilhas. Por que nós não fazemos isso? Porque a pessoa precisa se implicar com as questões dela. A pessoa vai descobrindo as questões dela. Hoje, a pessoa falou, olha, eu tô pensando, é a segunda vez que a pessoa ela está pensando no grupo. E ela pensou, olha, qual é a sugestão? Eu vou em tal grupo ou em tal grupo? E eu quase disse. Depois eu falei, não é bom que eu diga para ela qual grupo que ela poderia ir. Porque existe um Espírito Santo que dirige as pessoas, amém? E existe um movimento que, se ela pensar, ela vai poder se identificar com um grupo que é bom ela estar. Então eu falei, olha, você pensa, você vai na área que está doendo mais, e aí depois me diz que grupo você foi. Porque aqui eu não tenho o direito de falar coisa, eu não tenho o direito de falar uma verdade que o outro não pediu. E eu percebo que Jesus nunca o fez. Jesus nunca enfiou o dedo na ferida do outro e torceu. Porque ele não precisava disso. Ele falava a verdade e deixava aquela verdade ir no coração da pessoa. Então, ser assertivo não é dizer para o outro toda a verdade. Ser assertivo é eu me colocar e entender que a outra pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus, ela foi criada à imagem de Deus e ela vai chegar lá. Essa é a grande diferença. É a grande diferença do método cognitivo-comportamental e da psicanálise, por exemplo. Né? No cognitivo-comportamental, nós vamos lá e o psicólogo vai dizer para a gente, olha, então faz assim, faz assado,
diga isso, não faça isso que não é bom, faça aquilo. Esse é o cognitivo comportamental, né? Aí nós temos a psicanálise, que nunca vai te dizer o que fazer, o que deixar de fazer. Mesmo porque, se eu disser o que você faz ou deixa de fazer e não der certo, você vai procurar quem? O terapeuta. Ué, mas o psicanalista mandou eu fazer isto, mas o meu padrinho me falou para fazer isto, mas o meu prestador de contas falou para fazer isto. Então, a pessoa que está trabalhando a questão da assertividade, ela não diz a verdade toda para o outro. Ela pontua algumas questões, mas a decisão é da outra pessoa. Diferente da pessoa que é regida pela agressividade. Ela quer que seja feito daquele jeito, e ela quer que seja feito naquela forma e naquela hora. Dá para perceber? Porque, na verdade, ela não trabalhou algumas questões dela. Então, ela nos faz escravos dela. Ela, com a agressividade dela, acaba nos afastando. Os relacionamentos com a pessoa agressiva são muito difíceis, porque ela tenta colocar na nossa garganta afora o que nós devemos fazer. Então, a raiva é uma outra... Desculpe, voltando um pouquinho. Então, 1 João 4,18. No verdadeiro amor não há medo. Sugestões para vencer. Permita-se sentir a dor do abandono, rejeição, conflito, criticismo e confrontação. Porque, basicamente, queridos, se nós somos agressivos, eu sempre digo uma coisa que me abençoou muito, que eu ouvi de alguém. A pessoa agressiva, de fato, é uma pessoa muito fraca. Concordam? Porque uma pessoa adultecida, uma pessoa que está no processo do adultecimento, que está no processo da recuperação, ela não precisa que o outro faça o que ela acha que é certo. Então, a pessoa agressiva ainda não cresceu. Alguma coisa ficou presa lá atrás na infância. Talvez ela perdeu uma figura parental. Às vezes, ela teve que se virar na vida de tal forma que existe muita dor que ainda não foi trabalhada. Então, uma das sugestões para a pessoa que está lidando com a agressividade, com a passividade e com a agressividade e passividade, é sentir a dor do abandono, da rejeição, do conflito, do criticismo e da confrontação que aconteceu lá atrás. Provavelmente na infância. Uma pessoa que lida com essa questão da agressividade tem algumas questões que ela tem que lidar. E sabe, queridos, parte do processo do nosso adultecimento é a dor. Muitos de nós tivemos que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Tá bom? Então, a sua mãe faleceu, houve um divórcio, seu pai te deixou. Então, olha, Deus está cuidando de você, então agora vai adiante, trabalhe, conhece a Jesus e as coisas vão dar certo. Sim, mas muitos de nós não choramos a dor daquela perda. E a dor daquela perda ainda não foi trabalhada. Então, eu ter um lugar no qual eu posso falar sobre isso e chorar sobre isso é muito importante para o meu crescimento, para que a minha comunicação se torne mais assertiva. Muitos de nós somos passivos, deixamos tudo acontecer e falamos, não é que Deus depende de Deus, algumas coisas dependem de Deus, outras de nós. Então, uma das maneiras de trabalharmos com a comunicação que não é assertiva, que é agressiva ou passiva, é trabalhar com as dores que nós não choramos ainda. Entregar as nossas dores, chorar as nossas dores. Segundo, confessar o medo que cada situação nos causou. Foi a morte do nosso pai? Foi o divórcio? Foi uma amizade que acabou sem a gente entender o porquê? Nós precisamos confessar esse medo. Porque a pessoa que tende a ser agressiva, o que na verdade ela tem dentro dela é medo. Não parece, porque é uma pessoa tão dona da verdade, mas ali dentro daquela pessoa que é tão impositiva com a maneira de falar, dentro dessa pessoa que é tão agressiva ao falar, existe medo.
Porque a pessoa que não tem medo, ela pode falar de uma maneira sensata. Ela pode ser inteira na maneira de falar. Outra coisa, peça ajuda de Deus para perdoar todos que o abandonaram, rejeitaram e criticaram você. O perdão, queridos, tem muito a ver com relacionamentos funcionais. O perdão tem muito a ver com comunicação assertiva. Descubra quem, na verdade, você quer punir. Descubra, na verdade, quem você quer. Você quer gritar com quem? Então, essa pessoa, muitos de nós vêm no nosso inventário. Nós conseguimos falar, mas essa dor toda tem a ver com tal situação que eu vivi aos 6 anos de idade. Eu gosto de um termo que eu aprendi há pouco tempo atrás. Chama-se, tem que fazer um update de software. Sabe, todo o pessoal que trabalha com computador, estamos usando o software de uma criança de 5 anos, que aconteceu há 30 anos atrás. Vamos fazer esse update de software. Não somos mais aquela criança que tinha que usar aquelas roupas para ir para a escola, porque os irmãos mais velhos usavam umas roupas e ia passando, né? E o mais novo fica com a roupinha, né, que não tinha nada a ver, de 10 anos depois. Né? Eu não sou mais a negona, quer dizer, eu sou a negona para os mais queridos, né? Mas aquela negona que as crianças me chamavam, aquela negona, não sou mais. Sou uma moça fina, linda. Cortei o cabelo, viram? Então, eu não sou mais, não adianta ficar lá, então, brigando com os brancos da classe média, que brigavam comigo, porque eu tinha que ir numa escola, veja só, era num lugar muito simples, com pais muito simples, me pagaram um curso numa escola particular, no centro. Eu não tinha roupa direito para ir para a bendita da escola, eu não sabia viver aquela vida que eles viviam, da classe média alta, então era uma coisa estranha mesmo. Nem me lembro como hoje. Meus pais falaram assim, olha, nós vamos pagar essa escola porque você precisa de uma boa educação, precisa aprender direitinho, tinha inglês na escola e tudo mais. Eu me lembro que eu fui para a escola e eu voltei e falei, mas eu não vou lá nunca mais. Falei para minha mãe, não vou. Meus pais já eram separados, eles não se entendiam em nada, mas entendiam quanto à minha educação. Falei, não vou mais lá. Minha mãe falou assim, mas por quê? Eu falei, nossa, a roupa deles é muito diferente da minha. Eu sou a única negra lá. Eles falam de uns negócios que eu não entendo, de roupa, de marca. Eu não vou, não. Eu me lembro como hoje. Minha mãe, assim, abaixou um pouquinho. Ela falou, então, olha... você vai estudar nessa escola, você precisa dessa educação e você se vire. Do mesmo jeito como você acha eles estranhos, ele também acha você estranha, então se vire. Achei muito interessante essa colocação. E sabe o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Me virei. Eu não entendia que foi o caminho para a minha bolsa de estudos nos Estados Unidos. Se eu tivesse saído de onde eu estava e recebesse a bolsa de estudos dos Estados Unidos, eu ia surtar. Se eu não conseguia lidar com o status socioeconômico do Brasil, de classe média, não ia lidar com o status socioeconômico dos Estados Unidos com classe média. Então, o que acontece agora, assim, na idade que eu estou, que eu não vou dizer, 56. Com 56 anos, eu tenho que fazer um update de software. Eu não sou mais a menina na escola particular, sabe, que não tinha roupa direito para usar, que não sabia o que falar. Não, estudei. Posso caminhar com essas pessoas queridas da classe média. Não é joia isto? Fazer o update de software. Não ficar reclamando da classe burguesa do Brasil, que não sei o quê. Eles têm problemas e nós também temos. Não é justo ficarmos culpando, sendo agressivos com pessoas, porque nós passamos por situações difíceis. Fazer o update de software. Não é joia isto? E muito do update de software eu estou fazendo aqui no Celebrando. Uma das coisas que eu amo no Celebrando é essa mistureba que nós temos de classes socioeconômicas, de educação, porque a Igreja de Cristo,
O nosso momento, queridos, nosso momento de recuperação envolve tudo e todos. Quando nós estamos no nosso grupo de apoio, nós não sabemos quem está lá. Se é um advogado, se é um médico, se é um motorista, se é uma empregada doméstica, não importa. Todos temos beleza diante de Deus. Posso comunicar minha área de recuperação com qualquer pessoa de qualquer nível socioeconômico, porque eu, que moro na comunidade, tenho essa questão, e o meu irmão, que mora nos Jardins, também tem. Não é tremendo um ambiente no qual eu posso abrir as minhas áreas, independente de quem está no grupo, porque todos somos pessoas que precisamos da graça de Deus? Não é tremendo? Isto é de fato a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, que é feita de todas as tribos, todas as raças, todas as nações. Isto é uma comunicação assertiva. Isto é o fato de eu poder falar. Isto é o fato de eu poder ser assertiva nos meus relacionamentos. Uma das coisas mais lindas que eu presenciei foi uma pessoa que vinha de uma comunidade, para essa comunidade, para uma comunidade X, eu não vou dizer o nome, e essa pessoa que vinha da comunidade fez amizade com outra pessoa que estava na mesma comunidade. E a outra pessoa entendeu que essa pessoa da comunidade precisava de algumas coisas. E ela supriu para essa pessoa. E os dois continuaram caminhando juntos, sem medo, sem vergonha, sem um achar melhor do que o outro, e sem aquele que recebeu achar inferior ao outro. Isto é uma comunicação assertiva, queridos. Porque quando nós somos assertivos, nós somos inteiros, independente do lugar onde nós moramos, independente dos nossos estudos, independente do nosso status socioeconômico. Então, a questão do medo, a questão de confrontar o que aconteceu na infância para que essa raiva viesse, é importante no processo. Outra coisa importante, vou falar um pouquinho sobre a raiva, e depois vou pular para o fim, tá bom? Raiva. Como o medo, a raiva contribui para assuntos relacionados com o controle. A pessoa com raiva enraizada da infância pode desenvolver atitude negativa para com pessoas que têm autoridade sobre elas ou pessoas que tentam exercer controle sobre eles. Então, a raiva também nos faz parar no processo da assertividade. Porque no momento que eu tenho raiva, é o momento que eu aperto a tecla passivo-agressivo ou aperto a tecla agressividade. Então, trabalhar com essa raiva. Eu quero escolher 2 pontos aqui. A baixa autoestima contribui para o comportamento passivo-agressivo. É uma das bases da falta de assertividade. É não termos a dimensão do nosso valor como seres criados à imagem divina. Uma pessoa com baixa autoestima, ela não expressa a sua opinião, ou a expressa com grosseria, e ela não sustenta a sua opinião. Ela não pontua quando lhe é faltado respeito. Nós precisamos substituir a mentira da crença que temos acerca de nós mesmos pela verdade de quem nós somos de fato. Efésios 2, 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão colocou para que andássemos nela. Quando fala que nós somos feitura dele, a palavra ali é poema. Você consegue se ver como um poema de Deus? Você consegue se ver, a semana passada nós falamos sobre sermos filhos amados de Deus. Quando nós conseguimos nos ver como esse poema, como essa obra-prima, quando nós conseguimos nos ver como esse filho amado de Deus, quando nós conseguimos nos ver como a expressão da criação de Deus,
entre Natal e Ano Novo, eu estava num lugar muito lindo, muito lindo. E os dias estavam lindos, tinha uma água verde, era na praia. Tinha a água verde, o sol bonito. E eu me lembro que uma das vezes eu estava lá olhando, e eu pensei que eu sou feitura da pessoa que criou todo o universo. Que eu sou o poema. Você se vê assim, querido? Como o poema de Deus, como aquele que foi criado para expressar a graça de Deus, para expressar os sentimentos. Quando nós estamos em um lugar em que há uma diferença de classe social, nós podemos andar, nós podemos ser assertivos, nós não precisamos deixar de falar como nós o sentimos. Nós não precisamos ser agressivos no falar, nós podemos ponderar isto. Agora, amados, é com trabalho. É com trabalho. E eu quero falar bem rapidinho sobre um testemunho. Eu acabei ficando, então, uns 10 anos nos Estados Unidos. E eu me lembro que o norte-americano, são pessoas muito queridas, acabei casando com um deles. Ele acabou casando comigo. São pessoas muito queridas, mas a natureza deles é de achar que eles estão certos. Né? E com o novo presidente não vai ajudar. Ops! Bom, se tem alguém que gosta do Trump, tudo bem, tá? Você é respeitado e é amado também. Piorou. De qualquer forma, então eu estou nesse país em que o norte-americano já olha com um olho diferente para um latino. Eu estou num lugar em que a minha cor não ajudou muito. Então, eu estou num lugar em que... E era bolsa de estudos. Estavam me pagando para ir lá. Então, como que eu vivi muitos dos anos lá? Sim, claro, gostei, amei. Né? E era missionária. Né? Então, ajudavam na minha parte financeira. Então, eu aprendi que naqueles anos foi quando eu mais construí a minha área que eu trabalho até hoje, a passivo-agressivo, se vocês não sabem. Tá? A minha área até hoje é passivo-agressivo, mas eu estou ficando bem mais assertiva. Meus amigos falaram, minha madrinha falou, meus prestadores de contas falaram. Estou bem melhorzinha, mas o passivo-agressivo cresceu de uma situação que eu não conseguia me pontuar, porque eu me via abaixo dos norte-americanos. Eu estava estudando na escola dele, mas eu digo para vocês que eu voltei para o Brasil, fiquei lá os 10 anos, voltei em 1989, 1990. Comecei no Celebrando em 2000 e pouco. Desde que eu comecei, e também aconteceu de no processo, eu acabei estudando lá 10 anos, e depois de um tempo, eu tinha que ir voltar com o tal do Green Card, mas depois eu entendi que eu precisava da cidadania, não para deixar a minha cidadania brasileira, mas pelo fato de ir lá todo ano com a família do meu marido. Então, veja como ficou confusa a minha cabeça. Veja como ficou confusa a minha cabeça. Eu sou brasileira, mas eu tenho um passaporte americano também. Eu amo o Brasil, mas eu tenho que lidar com os americanos do jeito deles. Porque eles também amam a Deus, amém? Que eles também amam, só que eles vivem diferente. Então, para resumir esse testemunho, como é que eu tenho saído da posição de ser passiva-agressiva para estar trabalhando mais assertividade? Me entendendo como filha amada de Deus. Me entendendo como poema, que eu sou a expressão de Deus. Entendendo que a minha cor é tão abençoada como... A cor da minha cutis é abençoada como qualquer cor de outra cutis. Entendendo que os estudos... que Deus nos dá ou que nós não temos, não faz diferença na minha identidade. Então, quando eu estou em lugares com pessoas bem distintas, nos Estados Unidos ou no Brasil, eu posso sentar-me à mesa e eu posso olhar esta pessoa e posso ver a imagem de Deus na pessoa que está comigo à mesa. Não é lindo? Vocês entenderam o que eu falei? Porque a minha vida toda eu sentei na mesa da empregada. Porque a minha vida toda eu era a filha da empregada, comia fora da casa. Não tinha o direito de entrar. Vocês entendem como é lindo entendermos que quando eu estou em relacionamentos e eu me entendo como essa filha amada de Deus, eu consigo dar um beijo na empregada da casa da outra pessoa? Porque eu nunca sabia como fazia isso, viu, gente?
Sabe, eu nunca sabia, porque minha mãe trabalhava nessa casa, quando eu saí do Brasil, eu nunca sabia qual era a porta da frente. Comia para fora da casa. Aí, quando eu voltei dos meus estudos nos Estados Unidos, me chamaram para ir lá, abriram a porta da frente e me sentaram na sala. A mesma casa que, como pequena, eu não podia comer. Me colocaram na sala. E como que eu ajo agora? E como que minha cabeça funciona agora? Aí, hoje em dia, eu entendo que eu posso ter uma comunicação assertiva, porque eu sou filha amada do Pai. Porque eu sou a imagem, eu sou a imagem do Deus Criador. Então, quando eu sento à mesa com essas patroas da minha mãe, que outrora não me deixavam entrar na casa, que outrora eu comia fora, eu posso sentar, eu posso olhar para elas e ver a imagem de Deus na vida delas, bem como na minha vida, e posso comer como uma filha de Deus. Quando na minha casa eu estou fazendo as coisas e chega alguém e eu atendo de manhã, de pijama, com o cabelo meio bagunçadinho, e eles falam, posso falar com a dona da casa? Aí eu posso chamar a empregada que é branca para atender, sem problema, porque eu posso voltar para dormir. Não tem problema. Antes eu me ofendia, como dona da casa. Hoje em dia, que importa, eu vou dormir mais, deixa a outra atender. É covardia porque eu estou com sono, tá? Quando eu faço isso. Mas não me incomoda mais. Não me incomoda. Eu posso ter uma comunicação assertiva, sem me importar tanto com quem eu sou. Então, eu queria terminar esse momento dizendo, queridos, que a comunicação assertiva, ela vem do fato de eu saber quem eu sou. Não sou perfeita, não cheguei lá, mas estou bem melhor do que era. Eu quero terminar considerações gerais. O que falamos e como falamos é um dos termômetros de nossa recuperação. A maneira como falamos, bem como nossa expressão facial ao falar, refletem a nossa assertividade. A minha expressão facial é congruente com as minhas palavras. A fala assertiva promove relações profundas. Saímos da superficialidade. A falta de assertividade é diretamente proporcional à minha codependência. A falta de assertividade é proporcional à minha codependência. Jesus, nosso único exemplo de completa assertividade, falava diretamente às pessoas, chamava-as pelo nome não temia por suas ações, era completamente honesto com ele mesmo. Ele falava o que queria falar todas as vezes que julgava necessário. Jesus era intenso em suas palavras, tanto com o que julgava correto, quanto ao que julgava errado. Eu queria que nós terminássemos orando junto, o que Mateus 5,37 fala. Você sentado mesmo, tá? É o último. Ótimo, olha. Vamos ler aquelas duas últimas palavras, tá? Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que vem do maligno. Vamos ler de novo? Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Que Deus nos ajude a nos pontuarmos, a nos sentirmos filhos e filhas amadas de Deus, para não termos que ser agressivo com as pessoas, para não nos omitirmos passivamente e para não fazermos o dois. A pergunta que nós vamos para o grupo são as seguintes. Primeiro, eu tendo a ser assertivo, passivo ou passivo-agressivo? Tá bom? Por exemplo, eu sempre me identifiquei melhor infelizmente, com a questão do passivo-agressivo. Eu estou trabalhando na assertividade agora. Então, primeiro diga qual você é a tua tendência. Você tende a ser agressivo, a passivo ou passivo-agressivo? No grupo. Aí a segunda parte da pergunta é, qual possivelmente é a base da minha passividade, da minha agressividade ou da minha passividade-agressividade? A minha resposta foi o seguinte, eu entendi que a minha passividade e agressividade tinha a ver com o fato de que eu tinha muita raiva porque meu pai me deixou. Eu não entendi que meu pai divorciou-se da minha mãe.
eu tinha entendido, meu update de pequenininha, ele me deixou. Eu entendia que eu era responsável pelo meu pai ter saído de casa. Então, eu tinha muita raiva por dentro. Eu consegui entender que, na verdade, meu pai divorciou a minha mãe, mas continuou me amando, continuou indo na casa. Então, no grupo de apoio agora, tente descobrir qual é a base da sua passividade ou da sua agressividade e no caminho que você tem para a sua assertividade.